Olá, internautas. Estamos aqui com Ken O'Donnell, australiano, radicado no Brasil há 40 anos, autor de 18 livros, coordenador da organização Brahma Kumaris na América do Sul. Para quem não conhece, a organização Brahma Kumaris é um movimento espiritual internacional que contempla a evolução e a transformação pessoal. Nasceu na Índia em 1937 e hoje está presente em 110 países de todos os continentes, trabalhando como meditação, a Raja Yoga, ecologia interior e mudança de paradigma do material para o espiritual. Ken, seja muito bem-vindo, é um prazer entrevistá-lo. Ana, eu estou super feliz de estar aqui. Eu já me sinto bem. Eu já falei no começo que os mineiros são muito especiais. Então, estou feliz. Muito obrigada. Olha, eu vou começar com uma pergunta que ainda gera dúvida em muitas pessoas. O que é a meditação? Algumas pessoas falam que é silenciar a mente, acalmar a mente, que é até um elo espiritual, um elo de comunicação, de ligação com Deus. O que é realmente meditar e como nós podemos nos beneficiar da meditação? E é como você falou que há muitos tipos de meditação, mas de forma simples, usando a analogia de futebol, por exemplo, já que é a onda, imagine um campo, tem um jogo acontecendo, a mente sente o jogo, é como se todas as pisadas, se é um jogo violento, a mente sente incômoda, se é um jogo tranquilo, tranquilo. Basicamente, há 3 tipos de meditação: tirar os jogadores do campo, deixar o campo livre. O problema é que quando termina esse período, os jogadores voltam com mais energia, que foram retirados. Ou você pode substituir o jogo por alguma outra coisa, um mantra, imagens, etc. e tal. E aí, nas duas formas, existe um alívio especial, você se sente como férias mentais, mas o terceiro tipo é de mudar o jogo. E o Raja Yoga é esse aqui, mudar o jogo. E você treina os pensamentos para jogarem diferentemente, para jogar um jogo mais harmonioso. Então, todos os tipos de meditação começam com você se centrando, observando o momento, e depois alguns ficam nisso apenas, observando, outros vão trabalhando mais profundamente, e o último seria realmente treinar-se para pensar melhor sempre. E alterando esse padrão mental, isso nos leva a uma proximidade maior com Deus? Sem dúvida, porque a linguagem de Deus, vamos dizer, não é uma linguagem humana, é silêncio. Se eu sou capaz de silenciar minha própria mente, que não significa ausência de som, mas significa que o que está acontecendo dentro de mim é tranquilo. Quanto mais tranquilo, mais eu posso entrar nesse campo do divino e aí desfrutar esse contato com Deus. Ok. Olha, o Ken também é um consultor e um palestrante internacional, trabalhando com as maiores empresas, né, do Brasil e do mundo. E eu fico me perguntando, além de falar, né, você deve ouvir muito das pessoas, que elas devem pedir muita orientação. Quais são as principais queixas das pessoas nesses tempos atuais? Acho que as queixas são: não tenho tempo, ninguém coopera comigo, sou eu que tenho que fazer tudo. Então as queixas são praticamente idênticas no mundo inteiro, né? Porque ninguém me escuta? Por que acontece isso? Eu fiz tudo para ajudar e não resultou. Porque, afinal das contas, somos seres humanos antes de tudo. Eu já trabalhei com o presidente do México e o Ministério da Educação e os ministros, etc. e tal, e acima de tudo são seres humanos antes de seus cargos. Pena que não pensam assim muitas vezes. Então eu vejo que
primeiramente condição humana, não importa o cargo, não importa o grau, não importa o nível da empresa. As pessoas têm soluções e problemas parecidos. Todas nós podemos usar nossa própria força, e pena que estamos usando uma pequena porcentagem para resolver as coisas, mas conhecendo, você pode dar uma volta por cima. E aí eu vejo também que tem as máscaras. Quanto mais alto você está numa empresa, as pessoas escondem isso, criam uma parede entre eles e o mundo, não podem revelar que são seres humanos, tem que ser, sabe, um durão, etc e tal, mas... Ficam numa espécie de redoma. É redoma, mas aqueles que são mais conscientes, eles conseguem realizar coisas maravilhosas, não apenas para as suas empresas e as famílias dependentes daquela empresa, mas para o seu país, até para o mundo. Eu conheço vários que realmente têm feito coisas maravilhosas, porque são mais abertos, mais conscientes. Ou seja, sair um pouco desse papel do vitimismo e ir para a ação por transformadora. Exemplo, eu estava naquele tsunami que aconteceu na Ásia, eu estava com o presidente de uma grande empresa mundial, e ele era presidente da região Ásia-Pacífico. Ele chamou os presidentes do grupo, que era uma empresa com muitos grupos, muitas empresas. E aí ele chamou para ajudar as vítimas do tsunami, que foi muito revelador para eles, né? Que, puxa vida, eles foram lá com tudo, mas, na verdade, um lugar onde 40 mil pessoas acabaram de morrer, todo mundo precisava de amor, precisavam de consolo. Então, eu tinha que ver esses executivos derretendo. E aí as máscaras caindo e a humanidade desabrochando. Acontece, sim. Ainda bem, né? Ainda bem. Nem tudo está perdido. Ken, qual deve ser a nossa atitude interna nesses tempos em que os valores humanos estão tão desgastados, estão se deteriorando? É que não devemos permitir que as situações nos roubam do nosso valor inato profundo, porque ele existe. Mas geralmente as pessoas estão tão na superfície de suas consciências, sendo contundidas, afetadas por esse mundo caótico, que eles não dão tempo, nem imaginam que há uma parte profunda deles próprios que tem valor. Então, valores como virtudes nascem do valor intrínseco da alma, do ser. E aí, aqueles que têm a fortuna de poder sair dessa superfície confusa das suas mentes e entrar nas profundezas e resgatar esse valor, eles percebem que são muito mais que imaginam que são. Então, se levantam, fazem coisas maravilhosas. Ok. Qual o propósito do ser humano nessa existência? Bom, se nós pegarmos até a palavra divino, provavelmente vem do sânscrito devta, que significa aquele que dá. Então a coisa mais divina é você aprender a dar, é você aprender a doar. Então, se você consegue abrir um canal para você ser mais abnegado, você ser mais assim, puxar de dentro e ajudar outros, pode ser que você não mude o mundo grande, mas certamente você vai mudar o mundo que está mais perto de você. Então seria também trabalhando pelo próximo. Fazendo alguma coisa, mas também aprender a dar, por exemplo, não é que aquele provérbio que não é apenas cristão, mas de todas as tradições, que eu dar, que eu receber. Então você dá um pouco de felicidade, você ganha felicidade com o retorno. Você dá um pouco de esperança, você ganha esperança. Você dá
algo de si, não coisas físicas. Isso é outro nível de caridade, mas a caridade mais profunda é ajudar alguém a recuperar seu próprio autorrespeito através de doação de conhecimento, de virtudes, isso sim. Ótimo. Olha, eu acredito que você deva ter chegado a Belo Horizonte no final de semana. O que esteve aqui para uma série de palestras, curso também lá no Portal da Paz, da organização Brahma Kumaris, lá na Serra do Cipó. Agora, hoje, às 19h30, na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade 10, ele vai lançar o seu 18º livro, O Carrossel do Tempo. E eu li esse livro, muito bom, e onde ele perpassa, assim, mais ou menos pela trajetória da humanidade, né? Trabalhando conceitos como a teoria da existência, os paradigmas espirituais, alma, Deus, matéria, e em que eu gostaria de saber a mensagem desse livro, em que você propõe essa explicação alternativa para a nossa existência. Bom, em uma frase, certo? Não, a mensagem básica é você manter suas mentes abertas e não aceitam como as coisas são escritas em pedra só porque são tradicionais ou são acadêmicos. A ciência tem algumas respostas, mas não tem as respostas do espírito. E as religiões têm algumas respostas, mas também carecem em termos de sei lá, talvez materializar suas filosofias. Tem muitas verdades, entre aspas, e tem algumas verdades que são universais. Então a mensagem é você procurar aproximar-se daquilo que é uma verdade intrínseca e não apenas uma verdade elaborada. Ok. Então não se esqueçam, hoje às 19h30, na Casa Fiat de Cultura, lançamento do livro O Carrossel do Tempo. Eu agradeço a participação do internauta, que foi um prazer entrevistá-lo, agradeço a sua presença aqui no nosso estúdio. Então, obrigada, Ana, e obrigado vocês internautas que estão aqui nos acompanhando. Tudo de bom para vocês.